Sim. Eles falam que na Guerra Fria os espiões eram treinados, né, pra burlar o polígrafo, assim, os caras... Existem aplicações, inclusive, de psicotrópicos, né? As pessoas utilizam para maquiar as manifestações fisiológicas. Sério? Os caras tomam alguma coisa e... Sim. Por exemplo, se você tomar um ansiolítico, o ansiolítico vai deixar a tua movimentação relacionada à ansiedade muito menor numa situação do polígrafo. Qual que é o grande erro do polígrafo? O polígrafo ele vai medir os teus índices. O administrador do polígrafo, que ele é chamado de psicofisiologista forense. O psicofisiologista forense, ele vai fazer perguntas de controle com o avaliado. São perguntas de sim ou não. Então, como chama essa pergunta de controle? Estou aqui, estou medindo tua sudorese, né, que é chamado de índice galvânico da pele. Estou medindo tua temperatura corporal. Estou medindo tua dilatação da pupila. Estou medindo tua dilatação do tórax, tua respiração, né, frequência cardiorrespiratória. Estou medindo tua pressão arterial. E tem informações de alguns tipos de polígrafo que tem uma almofadinha. A pessoa senta em cima. Ele mede o nível de constrição do esfíncter. Caraca, mano, esse aí não dá pra mentir, não. Que aí o cara trancou e tá tem mesmo, né? Exato, isso aí entrega e mesmo. E aí, o que acontece? Se isso fosse verdade e suficiente, hoje a gente tem câmeras que gravam em 8K. Com uma câmera VGA, eu tenho softwares que eu consigo extrair através de uma técnica que ela é chamada de fotopletismografia remota não invasiva. Caraca. Que ela consegue medir... Não falei esse nome de novo aí. É fotopletismografia remota não invasiva. Caraca. Basicamente, como funciona a fotopletismografia? Ela mede a tua movimentação de microcoloração dos poros e dos pixels. Porra. E ele consegue estimar a tua pressão arterial e teu batimento cardíaco. E não precisa ser nem em tempo real. Eu posso pegar um vídeo gravado há 20 anos, aplicar o software, ele extrai esse insight. Então, pense, eu consigo ter inferência sobre informações do polígrafo sem o polígrafo. E hoje, estamos falando de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, conseguiria estabelecer um padrão muito fácil. É que não existe. E é assertivo isso aí? Pega mesmo a pressão do cara? Pega. Funciona muito Pela bem. cor da pele, assim? Não é a cor da pele, é uma alteração, sim, alteração na coloração do pixel. Não é nem da tua pele, é do pixel. Do pixel, cara. Na hora do teu fluxo sanguíneo. Né? Tem uma ferramenta que eu trabalho que é muito legal. Tem uma parceria, uma empresa holandesa chama Face Reader. O Face Reader ele é uma ferramenta que analisa em tempo real a movimentação da face. Então ele consegue codificar os movimentos e as emoções com uma assertividade bem legal. E ele estima o batimento cardíaco com base nesse tipo de recurso. Muito interessante. Né? Mas deixa eu te falar, assim, sempre que evolui algum processo investigativo, alguma coisa, é porque, vamos pensar, o criminoso já fez um passo à frente, não? E o crime hoje, o criminoso, ele já não sabe que tem esse recurso, ele não consegue mascarar tudo isso. Fala assim, se manter de alguma forma com o olhar fixo, calmo e respondendo pausadamente. Não, o que acontece é o seguinte, caso houvesse esse tipo de situação, eu assumo que existe o comportamento do indivíduo honesto. Se existe o comportamento do indivíduo honesto, deve existir a contrapartida. E nenhum dos dois existe. Né? Então é por isso que eu preciso traçar um perfil muito amplo das tuas manifestações emocionais para que eu seja capaz de fazer uma análise. Eu vou contar um caso aqui para ilustrar. Bom são os exemplos. Teve um caso que eu fui nomeado como perito, uma situação de possível alienação parental. Então tínhamos uma adolescente. Essa adolescente, ela gravou um vídeo que foi encaminhado para o magistrado para ser anexado ao processo, onde ela contava situações do dia a dia com o pai, porque o pai fazia isso, que o pai fazia aquilo, que o pai não estava pagando, que o pai não estava pagando a pensão, que isso, que aquilo. Depois, posteriormente, ela gravou um outro vídeo onde ela dava mais outras informações. E aí isso levantou suspeita do Ministério Público, que já falou, eu estou suspeitando que exista aí uma alienação parental. Por quê?
estava um processo de fixação de pensão alimentícia. Então a mãe já estava querendo e surge isso. E aí, beleza. Qual que foi a hipótese que me foi levantada e eu, como perito, deveria responder? Existe, dentro desse material que você vai analisar, algum indício que suporte a teoria de que essa menina, essa adolescente, ela foi induzida a gravar esses vídeos? Ou seja, existe algum indício dessa alienação parental ali? Não existe na literatura científica o comportamento de alguém vítima de alienação parental. O que eu fiz para poder buscar informações para gerar esse meu laudo? Eu analisei todas as questões do comportamento não verbal dela, as expressões faciais, a estrutura vocal dela, a estrutura da linguagem corporal. Eu fiz uma análise que é chamada de perfilação indireta de personalidade, onde eu analiso toda a estrutura linguística dela e extraio informações sobre a personalidade dela e a psicometria do discurso. Feito isso, junto com diversos outros parâmetros, o que eu pego? Eu pego o primeiro vídeo, extraio esses parâmetros. Nesse primeiro vídeo, eu vejo um nível de tensão emocional muito alto na voz, né? Eu vejo manifestações de microexpressões de raiva, de desprezo, muito amplas, ou seja, a manifestação na voz combina com a manifestação facial. Eu tenho uma carga emocional muito forte nesse vídeo. E aí eu pego a psicometria do discurso dela. Eu vejo na psicometria do discurso dela que dentro desse primeiro vídeo, dessa primeira gravação, eu tenho um índice de escrupulosidade muito baixo, um índice de neuroticismo muito alto. Neuroticismo é afetabilidade de emocionalidade negativa. Escrupulosidade é organização do pensamento, orquestrar as ideias, pensar de maneira cautelosa. Então, qual que é a minha hipótese acerca da primeira gravação? Tem uma influência emocional muito grande e tem uma desestruturação no discurso. Qual que é a minha hipótese? Esse vídeo foi gravado impulsivamente, né? Segundo vídeo, eu já tenho manifestações emocionais muito mais brandas e na psicometria do discurso eu observo manifestações de processos imaginativos muito altos e dentro da personalidade do discurso eu tenho a escrupulosidade lá em cima e o neuroticismo lá embaixo. Os parâmetros inverteram. O oposto do primeiro. Exatamente. E o que isso me leva a sugerir que existe um planejamento. E aí, além disso, o que acontece é a nossa personalidade, ela é quase que inflexível. Ela não muda ao longo da vida. Se eu tenho uma discrepância muito grande dentro de um discurso, onde certos indicadores se mantêm fixos e outros variam, eu suporto a hipótese de interferência externa. Eu tenho uma interferência externa no discurso que modificou a psicometria dele. Então, eu consigo comparar esses dois índices e falar, esses índices aqui me dão a entender que foi um discurso movido emocionalmente. Ela fez impulsivamente. E depois, vendo as questões do processo, eu descobri que quando ela gravou esse vídeo, ela tinha brigado com o pai por conta de uma desavença. Então foi a forma que ela teve de punir. Mas provavelmente a verdade, não? Exato. Não necessariamente a verdade que ela acredita. Que ela acredita, assim, a verdade dela. A verdade dela. Então imagine que a mãe chega assim, pô, seu pai é fogo, não paga meu negócio, tô tendo que pagar tudo sozinha. Ela acredita que é assim. Lá, seu pai tá lá na praia, tá lá na praia, com ela lá, aqui, e a gente aqui, ó. Que na aí ela então, toma ódio. Exato. Essa é a verdade dela. No segundo momento, a gente tem um discurso mais estruturado, com temas bem definidos e com informações trazidas de uma forma não emocional, uma forma radical, racional, pensamento analítico lá em cima. Então, ó, aqui eu tenho um discurso que foi desenhado, foi combinado. Falou, você vai gravar o vídeo e vai falar isso, 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 isso. Ela fez de má vontade? Não. Ela fez querendo. Para ela não era problema. Por quê? Ela acreditava. Veja como muda totalmente chegar a falar, aqui nesse segundo ela está mentindo, nesse ela está falando a verdade. Nos dois era verdade.
porque ela acreditava no que ela estava falando. Caraca. A grande questão é, olha como esses índices variando me permitiu suportar, e agora a audiência e vocês, hipótese. Eu não mas tenho como afirmar. no segundo, ela fez induzido o segundo, não? Vamos Como dizer... que ela acreditava se ela foi induzida a fazer o segundo? Induzir, podemos dizer o seguinte, preciso que você grave um outro vídeo, você vai falar a mesma coisa, não precisa inventar nada, mas eu só quero que você fale isso, porque é importante, tá bom? A advogado fala, porque a gente precisa esclarecer muito bem o que está acontecendo, para não ficar dúvidas. Beleza, faz sentido. Então vou contar tudo bem direitinho. Conta, não esquece de contar isso aqui. Lembra que aconteceu aquela coisa. Veja como a influência ela é sutil. Uhum. Não preciso fazer a pessoa inventar nada. Só conta aqui, lembra isso aqui, aquele dia que a gente ficou sem dinheiro para pagar lá? Porque teu pai não tá pagando. Então é importante você falar isso, pro juiz saber. Caraca. Então, veja como essa alienação acontece de uma maneira muito sutil e sem precisar fazer a pessoa inventar as coisas. E olha que difícil é. Se eu analiso só esse vídeo, eu vou olhar e falar assim, tá falando a verdade. Ou seja, o pai não tá pagando, olha que malvado. Sim.